O PP está de volta, Priscila Silveira e Rodolfo Maris. Vamos direto para um link. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, está reunido neste momento com líderes da casa para discutir o projeto que anistia condenados do 8 de janeiro. Nosso querido repórter Bruno Pinheiro, direto de Brasília, tem mais informações. Boa tarde, Bruno. Como é que está o andamento destas discussões? Ótima tarde também a você, Fernando Capês, aos meus amigos Rodolfo Maris, Felipe Monteiro, a quem nos acompanha. Essa reunião que iniciou logo cedo, é importante relembrar que não é uma reunião de líderes, é uma reunião que acontece justamente quando é necessária uma discussão um pouco mais ampla, e esse encontro está acontecendo então na residência oficial da Câmara dos Deputados. O que se discute neste momento é se será levado a urgência dessa discussão da anistia para o plenário da Câmara dos Deputados ou se será levado para uma comissão especial, que é quando se ganha mais tempo para esta discussão. A oposição só aceita este caminho, levar para o plenário imediatamente como regime de urgência, o que dá uma celeridade para essa discussão. Durante essa última viagem de Lula ao Japão, com Hugo Mota, Alcolumbre, eles chegaram a conversar sobre essa discussão. Enquanto eles estavam no Japão, esse assunto rendia muito aqui nos corredores do Congresso Nacional. Hugo Mota chega então nesta terça-feira e já se reúne, mas sinalizando que não vai dar uma resposta imediata sem antes ouvir as lideranças envolvidas de todos os lados. Ontem eu já adiantava aqui na Jovem Pan que o Solidariedade já confirmou que não vai apoiar a anistia. Ainda que esteja na contramão do governo Lula, eles não vão simpatizar com essa ideia da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Hoje, logo cedo, uma reunião na residência do deputado Coronel Zucco, que é o líder da oposição. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro esteve nesta reunião e o recado é o seguinte: se isso não for colocado em votação, haverá então essa obstrução. O que é? É não funcionar nada, nem uma comissão aqui na Câmara dos Deputados e nem mesmo o registro, os parlamentares comparecerem no plenário da Câmara dos Deputados, o que dificulta avançar esta agenda. E aí será necessário que, lá pelo lado do governo, a ministra Gleice Hoffmann, que é a responsável pela articulação do governo no Congresso Nacional, vir conversar com as lideranças. Hugo Mota vem sinalizando que hoje não haverá nenhuma resposta exata. Então, ao que tudo indica, não haverá também esse expediente normal, essa agenda como era aguardada que iniciasse às 4 da tarde. Será necessário esse jogo de cintura que Arthur Lira tinha quando tinha essas situações que chegavam aqui dentro do Congresso Nacional. Hugo Mota vai ter que usar essa flexibilidade com os parlamentares, mesmo enfrentando esta resistência, essa obstrução anunciada pela oposição. A gente vai acompanhar. Agora há pouco veio uma resposta da ministra Gleice Hoffmann, usando as suas redes sociais. Ela escreveu uma longa mensagem, na verdade, no finalzinho ela disse que uma anistia seria uma afronta ao judiciário. Em resumo, é justamente isso que os aliados do governo estão usando. Randolfo Rodrigues, que também é líder do governo no Congresso Nacional, usou as suas redes sociais alegando que o mais importante hoje é a anistia do imposto de renda, que é uma outra discussão que os parlamentares do governo estão aqui analisando. Essa isenção para os que recebem até R$5 mil de salário. Então, tem duas discussões: imposto de renda, que espero indicar o relator, e do outro lado, essa anistia aos envolvidos aos atos do 8 de janeiro. Fernando Capês. Obrigado, Bruno Pinheiro continua conosco, ele volta a qualquer momento acompanhando todas as informações e o desenrolar dessa novela do projeto de anistia. Vamos começar com o nosso querido Renato Dorgan. Dorgan, pelo que eu me lembro, dos tempos que eu fui presidente da Assembleia Legislativa, quando você quer aprovar um projeto rapidamente, você vota o regime de urgência. Senão, o projeto vai tramitar, tem toda aquela ordem de sequência de uma pauta que deve estar carregada, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, depois passa por outras comissões temáticas, até ir para o plenário. Como você vê essa discussão? Será que vai haver um consenso para a propositura do projeto? Se o projeto for pautado
O presidente da casa vai seguir adiante ou, como dizem as más línguas da mídia, já tremeu na bombacha? Eu acho assim, a questão da anistia está correlacionada com uma série de coisas e com uma briga ali, principalmente da polarização da direita com o governo Lula e da extrema-direita, principalmente. Eu acho que o centro, que é esse centro que o Hugo Motta representa e ganhou a eleição, claro, com voto de todos os lados, mas ele é o principal prejudicado com essa pauta, porque a gente vai polarizar a discussão mais uma vez. Se for aprovado o regime de urgência, as prioridades nacionais vão ser colocadas de lado e a gente vai ficar discutindo política há 1 ano e meio da eleição presidencial. Na verdade, política e a questão da anistia, né? Eu acho que a anistia, a pauta da direita, ela pode ser defendida ali por alguns, tudo, mas ela não devia ser uma prioridade nesse momento, é a minha opinião. Eu acho que o Hugo Motta, ele vai embolar o jogo, é muito provável, que senão teria já uma questão mais pacífica ali. Porque, assim, veja bem, o que ele decidir agora, nesse momento, vai mostrar uma sinalização do centro e do centro-direita já para as eleições do ano que vem. Se tá ou se vai incorporar ou não o discurso da extrema-direita ou se vai tentar um voo solo com candidatos mais centralizados. Então, assim, é uma decisão que ultrapassa só a questão da anistia em si, né? Eu tenho uma sensação que o Hugo Motta está começando a cozinhar em água quente, sabe aquele... Água morna, não? Aquela água morna que demora o dia inteiro ali para desfazer a costela ali, para desfazer o frango, mas eu acho que a gente parte ali, se não passar a urgência, não pode esquecer, vai entrar ali na pauta, no ano ali, do que tem que acontecer nas coisas e vai se embolar ali. Ele está ali entre a cruz e a espada, né? Porque assim, qualquer sinalização ali desses partidos de centro, vai ser uma sinalização para 2026. E no momento, o espírito do momento não é Bolsonaro nem Lula o candidato ideal desse centro, né? Centro-direita, talvez. Agora, o Felipe Monteiro, o Hugo Motta está pressionado por uma possível delação premiada feita por um empreiteiro que teria repassado para ele uma cota de 10% das emendas parlamentares. Evidentemente, foi amplamente divulgado nos jornais, todas as redes sociais, e aí a oposição atribui isso a ele, que ele esteja paralisado em razão disso. Eu pergunto a você, um político do tamanho dele, da importância que tem um presidente da Câmara dos Deputados, quando não quer fazer, ele não fala não. Ele ouve uma parte, que nem aquele juiz que não quer dar sentença. Diga a outra parte. Diga agora a outra parte. E vai levando, vai ganhando tempo, porque quando você não tem o que fazer, o tempo acaba resolvendo. Você concorda com essa tese ou você acha que ele vai dar um soco na mesa e falar agora eu vou propor esse projeto e vamos para as cabeças? Essa é uma boa questão, Capês. Eu acho que o Hugo Motta é um político experimentado. Eu não acho que ele vai ficar empurrando com a barriga se vai colocar o projeto em votação, votar urgência ou não. Eu acho que ele deve falar que não quer colocar o projeto ou vai colocar o projeto, né? Da mesma forma que o presidente do Senado, né, ele já falou várias vezes que não é prioridade esse projeto para o Brasil e que se o projeto subir para o Senado, ele não vai colocar em votação esse ano, né? Então, não adianta passar pela Câmara dos Deputados e parar, né, no Senado Federal. Mas tem um ponto que eu acho interessante, Capês, que é só colocar aqui, que eu acho que é o ponto primordial da situação, né? A gente viu que a manifestação, tanto favorável à anistia quanto contrário à anistia, né, convocada pelo Boulos, né, pelo Lindenberg, mostram claramente que a sociedade e a população não querem essa pauta, né? Não estão interessados por essa pauta, mas estão interessados, na minha opinião, de forma explícita, né? Mas estão interessados, na minha opinião, de uma forma implícita. Por que isso? Porque as pessoas estão cansadas de brigar. As pessoas estão cansadas de ir para o jantar de família, brigar com o tio, brigar com a mãe, brigar com o pai. Então eu sinto que quando você pensa a anistia como instrumento de pacificação social,
de pacificação de um país que está polarizado, que está conflitado, que está com o tecido social cada vez mais esgarçado, não é? Eu sinto que a sociedade pode, no médio, longo prazo, começar a pegar essa pauta como algo importante e algo crucial. Eu não vejo isso como uma normalidade, eu vejo, pelo contrário, como legítimo, né? O Congresso discutir a questão da anistia. E eu sinto, na minha opinião, Capês, que essa posição, né, do presidente da Câmara e do presidente do Senado pode mudar de acordo, sim, com a opinião da população. E sejamos claros e sejamos honestos, né? Muito provavelmente, essa pauta, caso não seja colocada em votação em 2025, nem 2026, na próxima legislatura, com certeza vai ganhar força. Porque muito provavelmente o Congresso Nacional será muito mais de direita, muito mais centro-direita do que é hoje em dia, né? Muito provavelmente teremos um presidente muito mais ligado à direita do que o presidente Lula, considerado as aprovações do Lula atualmente, né? Então eu sinto, por exemplo, que essa pauta pode até ser aderida por parte da esquerda como uma questão pragmática e populista, sim, por que não, né? Já que vocês estão falando sobre anistia, já que estão falando sobre já que o povo e a sociedade quer discutir anistia, por que não? Setores de esquerda não podem pegar essa pauta e falar que pode ser também o dono, né? Ou então pode ser também dividir a paternidade dessa pauta e dessa demanda. Então tem muita água para rolar e eu sinto, sim, que há espaço para mudança da sociedade em relação a esse assunto. Muito bem. E falando em água para rolar, o Bruno Pinheiro está aí com uma entrevista. Ele está agora, vamos voltar a Brasília agora. Ele está com a deputada federal Carol Detoni, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos... A qualquer momento ele vai voltar, ainda não está pronto, já vai chegar. E vamos ouvindo então o nosso querido Rodolfo Maris. Rodolfo Maris, anistia já ou nunca mais? Capês, boa tarde, meus amigos de bancada, você que está em casa. O Felipe Monteiro falou uma coisa muito inteligente no ponto de vista da população. As pessoas estão cansadas de brigar e eu acrescento aqui, Felipe Monteiro, que as pessoas talvez nem saibam o que significa a palavra anistia e nem sabem, na verdade, para que ela serve. Tem muita gente confundindo essa questão da anistia do 8 de janeiro com a anistia do Bolsonaro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A anistia que está sendo falada, está sendo decretada aqui, é sobre as pessoas do 8 de janeiro. Mas o que é a anistia para você que está em casa e não sabe o que é anistia? É o ato do poder público que declara impuníveis delitos praticados até determinada data por motivos políticos ou penais, ao mesmo tempo que anula condenações e suspende diligências persecutórias. Olha só, aí eu deixo para vocês raciocinarem aqui. As pessoas que cometeram delito no 8 de janeiro, elas merecem de alguma forma serem punidas por aquilo que elas fizeram? Ou elas merecem anistia? Esquecer, cair no esquecimento, voltar cada um para sua casa e ponto final. Ou a gente tem que ver a dosimetria da pena e ver o que cada um daquelas pessoas que estão presas hoje fizeram e aí sim dar a pena justa para cada um das pessoas que cometeram o delito. Eu deixo essa pergunta no ar, Capês. Muito bem. A anistia é como um farol de milhas traseiro iluminando a escuridão da estrada que já passou. Ela passa uma borracha sobre o fato e promove seu esquecimento jurídico. Vamos a Brasília. Agora sim está o nosso querido Bruno Pinheiro, com a deputada federal Carol Detoni. Bruno, boa tarde. Qual a posição aí da nossa deputada sobre o andamento do projeto de lei da anistia? Ótima tarde também a você. Deputada, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan ao vivo. Hoje, logo cedo, já teve uma reunião com os parlamentares ali da oposição, tem uma reunião com o Hugo Mota ainda acontecendo. Essa discussão na última semana sobre a anistia avançou e o que a oposição já tem de resposta? Será colocado em votação? Será esperado mais alguns dias? Qual é a orientação desta terça-feira? Olha, nós estamos desde o ano passado trabalhando para termos maioria para aprovar a anistia. E já na CCJ, quando o projeto estava sob a nossa presidência lá na CCJ, nós já tínhamos maioria absoluta do plenário da CCJ na comissão, mas aí tivemos aquela decisão de criar uma comissão especial tirando da CCJ, né, jogando a situação para este ano. Neste ano, nosso líder Sóstenes, Zucco e eu estamos trabalhando ativamente para termos cada vez mais apoiamento. Já temos aí 10 partidos apoiando e no nosso placar já temos cerca de 200 deputados apoiando.
trabalhando, ou seja, se nós tivermos uma votação hoje no plenário, em maioria simples, com certeza já aprovaríamos o projeto. A grande questão é que a gente está tendo um pouco de resistência para colocar o projeto na pauta, porque desde o início do ano, o presidente da Câmara, ele não quis votar requerimentos de urgência. Ele está com uma filosofia, aliás, muito positiva de um lado, né, que é retomar o trabalho das comissões, não ficar administrando a Câmara só com requerimento de urgência, mas o projeto tem que tramitar pelas comissões para daí chegar no plenário. Como a gente abriu uma exceção na reunião de líderes para aprovar o dia do axé, foi um pedido da esquerda por conta do carnaval, já se abriu uma exceção. E agora, já que a esquerda pediu para aprovar o dia do axé, nós queremos que se abra outra exceção para a gente poder pautar a anistia. Até porque é um tema sensível, é um tema necessário para a gente pacificar o país diante do que está acontecendo, né? Diante dessas injustiças absurdas por meio desse processo protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal, que jamais deveria estar julgando esses casos, que é o caso de juiz natural, juiz de primeiro grau. Em relação a essa conta de votos aqui na Câmara, chegando lá com os senadores, no Senado não tem o número suficiente ainda. Como ficaria essa articulação, deputada? Olha, eu acredito que a gente tem que vencer etapas, né? E a primeira etapa é no colégio onde tem maior número de membros. E a Câmara dos Deputados, nós já temos esse apoiamento e com certeza depois a pressão vai se fazer sobre o Senado. E eu tenho certeza que a partir do momento que os senadores tiverem contato com os casos, como nós estamos tendo, que nós recebemos constantemente aqui a Associação das Famílias dos Presos, os advogados, nós estamos acompanhando isso há mais de um ano, aí, esses fatos lamentáveis, né, de violação dos direitos fundamentais individuais de todas as pessoas presas que estão sendo injustiçadas, os presos políticos. Tenho certeza que nenhum senador vai querer votar contra essa pauta, menos os da esquerda, porque eles estão fazendo disso uma pauta política. Infelizmente, é muito paradoxal, né? Todos os anistiados da época do regime militar agora são contra a anistia, né? Então, é uma ironia da vida, mas nós venceremos, podem ter certeza, é uma questão de tempo, porque é urgente votar e aprovar a anistia aqui na Câmara dos Deputados. Rapidamente, eu já vou liberar a senhora. Em relação aqui na Câmara, se hoje não vier uma resposta de Hugo Mota, continua essa obstrução? E eu já emendo, quando na campanha de Hugo Mota houve um compromisso que, se caso eleito, ele iria colocar em votação a anistia? Sim, quando o presidente Lira, na época, tirou o projeto da CCJ, ele havia confirmado que tinha um compromisso de pautar, até porque ele veio me comunicar que ia sair da CCJ, o caminho natural qualquer, CCJ e plenário. Então, a partir do momento que ele resolve criar uma comissão especial, ele disse que seria votado, mas que não seria votado, então, no ano passado, por conta dessa politização, por conta da eleição da mesa da Câmara. Agora já passou o momento da eleição, agora se faz necessário e urgente votar. Então, para pressionar, nós estamos fazendo justamente esse movimento de obstrução. Nós vamos obstruir todas as comissões, com exceção da Comissão de Segurança Pública, que está sendo pautado um projeto relacionado à anistia, e acredito que a CREDEM também, porque temos vários projetos em paralelo com a anistia que são importantes para também esclarecer vários fatos aí da condução dos processos pela Polícia Federal. E então acredito que a CREDEM e Segurança Pública não serão obstruídas, no mais, até presença em plenário nós vamos não dar para obstruir. Hoje já estamos em obstrução, inclusive na CCJ não estamos dando presença, até para não ser instalada a comissão e não funcionar. Ok, deputada, mas a gente vai acompanhar então essa reunião, que veio uma resposta do líder, também lá está com o Hugo Mota, e aguardar qual será o desenvolvimento, então, de Hugo Mota em relação a essa resposta. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado, um abraço a todos. Ótima semana, volto com vocês nos estúdios. Vamos voltar. Muito bem, vamos retomar aqui o debate. Eu queria ouvir a Priscila Silveira. Eu ia perguntar o seguinte: por que depende do presidente da casa ao encaminhamento de um projeto à Comissão de Constituição e Justiça? Os projetos, normalmente, nas assembleias estaduais, cumpre ao presidente pautar ou não o projeto para votação. Não cumpre ao presidente segurar um projeto para que ele não tramite nas comissões. Os projetos naturalmente são apresentados, vão às comissões temáticas e depois ficam aguardando. Aí é prerrogativa do presidente da casa, é decisão política do presidente da casa pautar ou não o projeto. Então, na verdade, o projeto deveria estar sendo encaminhado para discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Me parece que não é assim que está ocorrendo. Priscila Silveira. Boa tarde, Capês, meus colegas aqui de bancada, nossa audiência. Capês, a gente vê aqui mais uma vez uma luta, né? Na verdade, uma guerra de poderes. É claro que, como bem colocou aqui
o Felipe com relação a populismo, né? A gente trabalha com populismo, mas é que eu quero contestar a fala do meu querido PP. Em que sentido? A população, claro, ela está cansada mesmo de ver polarização, nós estamos cansados, mas o que promete aqui, ou na verdade o que compromete, é a tratativa feita pelos partidos, o que foi falado. Por exemplo, a gente teve agora aqui a Caroline Detoni dizendo que houve uma tratativa do Hugo Motta para colocar isso em votação. Então, o problema está em que sentido? Com quem ele tratou? Tratou com mais de um? Tratou com todos os lados, né? E aí faço uma outra ponderação, Capês, que também se relaciona. Aqui o Rodolfo Maris falou que fez uma indagação, se as pessoas precisam ser punidas, e eu acho que, na verdade, a indagação já até responde, precisa, se a pessoa cometeu algo que viola o bem jurídico, ela deve ser processada, mas a gente precisa, infelizmente, dizer, ou felizmente, que a anistia dada pelo Poder Legislativo, sem que a população, de alguma forma, necessite opinar, embora que a população, claro, a gente vota, a gente dá esse poder para eles, né, estarem lá dentro de um Estado democrático de direito, nos representando. Mas eu acho que neste ponto, sabe, PP inclusive, eles não vão se preocupar com que a população está cansada ou não, até porque as tratativas para até chegar o Hugo Motta na presidência custa muita coisa, né? E eu acho que custa mais do que a cansaço que a população tem em relação a essa anistia, essa briga, essa polarização. Outra coisa que eu também quero aqui destacar, ela disse que eles têm o apoio, eu tinha anotado 8, mas ela acabou acrescentando, que eles têm o apoio já de 10 partidos, eu cito alguns deles aqui, PL, União, Progressista, Republicanos, PSD, o Novo e o PSDB, que estariam, na verdade, nas tratativas de votação para poder anistiar. Então, a gente tem isso, né? E parece que o Sóstenes tem a intenção de agora, aqui na quinta-feira, no dia 3 de abril, né, fazer o requerimento com pedido de urgência para que seja, então, votado. E eles já têm, ou teriam, 322 deputados, ou seja, formaria realmente a maioria, já que nós temos 513 deputados. Uma outra coisa, né, por fim, que aí me deixou um pouco, não indignada, né, mas curiosa. Porque para que eles tenham a atenção da votação da anistia, que é a vontade deles, eles param de trabalhar. E aí quem paga? Essa é a preocupação. Eles vão fazer como se fosse uma greve, é isso? Eu não entendo de né, direito eleitoral, Dorgan talvez possa nos ajudar. Eles vão fazer obstrução parcial, vão deixar de votar, né? Eu entendo isso como... Não dá quórum, Priscila. Não dá quórum. Não comparece, sem o quórum mínimo, não instala a sessão. Não, sim, o que eu quero indagar é o seguinte, como se eu estivesse pensando com o pessoal de casa. É como se fosse uma greve. Ah, sim, né? a eleitora vai ficar brava. Ali, a gente deixa coisas que talvez devessem, né, serem voltadas para poder trocar, é como se fosse um truco. Olha, eu estou com o Zap, você tem só o 7 de copas, fazendo, né, trocando em miúdos. Trocando em miúdos e fazendo uma analogia. Então, isso um pouco me preocupa, mas de repente, a carta que eles têm na mesa. Então, vai ter o Hugo Motta, vai ensaboar um pouquinho, mas eu acho que ele não vai ter para onde correr, discordando um pouquinho do Dorgan nesse sentido. Eu acho que passa, eu acho que passa por, isso tudo está passando por 26, está passando por uma guerra fria hoje entre, principalmente, a ala bolsonarista e Tarcísio, que começa a se organizar de uma maneira mais substancial nesse centro, ok? O próprio Caiado também. Uma coisa do Felipe, eu entendi o que o Felipe falou, mas assim, se o PT, se a esquerda, o PT, PSOL e os partidos ali, satélites ou aliados ali, optarem pela anistia, o risco da morte eleitoral definitiva de Lula é enorme, porque o que está sobrando é o eleitor ideológico à esquerda e ainda a classe C2D, que tem uma esperança que o preço dos alimentos caia até a eleição, ok? Se eles partirem para vamos fazer e vamos discutir a anistia abertamente, claro, contra a anistia, mas abrir esse precedente, ele pode ter, inclusive, abalos sísmicos na base da esquerda. Você acha que o eleitor ideológico do Lula vai deixar de votar no Lula por qualquer coisa? Não deixe de eleitor, mas aí o que eu sinto qualitativas no Brasil, eu faço... Qual que é o percentual de eleitor ideológico do Lula? Ganha uma eleição? 15%, mas aí não chega nem no segundo turno. Ele já está com 30% de aprovação só, entendeu?
entendeu? Já está com 30, na maior parte dos lugares, vai 28 a 35, varia. Isso daí tá sobrando só C2D mesmo ali, de alguns grotões nacionais, e está sobrando a ideologia mesmo. Se batesse a favor da anistia, o risco ali é ficar com nada daqui a pouco. Pensa comigo, Renato, tem um fator antes, assim, faz parte da democracia você fazer manobra para trancar a pauta, para colocar o teu projeto à pauta, né? Então não vejo nada normal nesse momento os partidos de direita, os partidos de centro que apoiam o projeto da anistia fazer essa manobra democrática, porque faz parte do regulamento. Vai perder ali, né, Felipe? Mas vai perder no mundo, na Realpolitik, vai perder lá, vai perder, a direita vai ganhar, e daí a culpa é como quando a Dilma não quis apoiar o Eduardo Cunha e apoiar o Chinaglia, que muitos da esquerda acreditam isso ao impeachment. Então vai ser vai perder, mas, assim, se peitar. Eu tenho a impressão assim, que o projeto da anistia é igual um pedido de impeachment do presidente. Ele fica engavetado na mesa assim, ó, né? Aí você tem apoio social, tira o projeto. Claro, sei. E conversei com várias pessoas de bastidores, né? E já tem pesquisas soltas na população, né, mostrando que está tendo um aumento, né, da aderência da sociedade em relação à lei de anistia. Mas essa aderência está morna. É muito polarizado ali. Está morna. Então, por exemplo, se eu sinto, claro, concordo com você, acho difícil o PT, o PSB, o PDT abraçar a lei de anistia da forma que está. Mas, por exemplo, anistiar 8 de janeiro, para deixar claro e deixar o Bolsonaro e os líderes de fora, para deixar claro que essa pauta seria muito mais para absolver e dar elegibilidade ao Bolsonaro e não por conta dos 8 de janeiro, você muda o discurso e muda a narrativa total. Seria uma jogada de gênio, Renato. Não, mas vira uma caixa de Pandora, porque você não controla esse centrão. Aí vai fazer um negócio, você vai perder controle, você não controla isso daí. Isso daí é a mesma manobra de vamos peitar ali do Chinaglia presidente e defenestrar Eduardo Cunha. Cuidado, numa dessa vira o jogo, e aí que pode virar um jogo, né, lá dentro. Muito bem. Verdade. E, claro, nos termos do artigo 17, inciso 2º, a linha A do regimento interno da Câmara dos Deputados, compete ao presidente Hugo Mota distribuir o projeto de lei às comissões e também colocá-lo em votação no plenário. Então ele pode duplamente travar a votação, assim como o meu ponto não está travando.